Café vai ser síndromes inflamatórias, tá bom? Quando a gente fala sobre síndromes inflamatórias, existem várias doenças que entram aí nesse meio e eu vou falar pra vocês quais são, por que o tema é esse, ok? Tati, bom dia pessoal, vai me dando bom dia falando de onde vocês são aí, pra gente começar nossa segunda-feira, o nosso café da manhã aí com tudo. E qual que é a intenção que a gente tem aqui do Café da Manhã com a Rô? Gente, a intenção é que vocês comecem a semana cheios de dicas de saúde para que vocês consigam otimizar a vida de vocês, para que vocês consigam ter mais qualidade de vida, ter mais pique, ter mais saúde, tudo através do seu próprio corpo. Porque, como eu sempre digo, o seu corpo é a sua Ferrari. Você vai escolher como você quer fazer a manutenção do seu corpo. Se você quer que ele ande igual um Fusquinha ou se ele realmente pode andar como uma Ferrari. E eu quero te ajudar a andar de Ferrari, tá bom? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, a gente vai falar aqui sobre 15 minutinhos rapidinho sobre esse assunto e depois você pode solicitar a participação dessa live ao vivo aqui comigo para tirar a sua dúvida. Quem sabe você não é a pessoa que vai estar falando comigo ao vivo aqui tirando a sua dúvida, né? Então, assim, qual que foi esse tema que eu escolhi? Foi as síndromes inflamatórias. E por que eu escolhi síndromes inflamatórias? Porque quando eu fiz uma enquete com vocês perguntando qual eram as dúvidas, quais eram os temas que vocês queriam que eu falasse nas lives, apareceu muito endometriose, apareceu muito tireoidite de Hashimoto, apareceu muito a parte de artrites, artroses, uma parte de doenças reumáticas. Teve um pessoal também que pediu para falar sobre TPM. Então foi bem variado os pedidos que vocês fizeram para mim. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Eliane. Bom dia, Maria. Sejam bem-vindas. Vai deixando aqui de onde vocês são. Eu já vi aqui de São Paulo, capital, Rio de Janeiro. Da onde mais? São Pedro da Aldeia, Rio. Mari, bom dia. Bom dia para vocês. Então, quando a gente fala de todas essas doenças, né, a gente fala de síndrome do ovário policístico, endometriose, TPM, problemas de tireoide, hipotireoidismo, seja ele uma tireoidite de Hashimoto ou não, ou uma falha na sua tireoide, todas essas doenças, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, todas essas doenças relacionadas à parte autoimune, né, de defesa do próprio corpo, elas têm o mesmo fundo inflamatório, ou seja, a causa dessas doenças, ela é literalmente a mesma. Tudo bem, Doralice? Bom dia, Eliane. Iturama, Minas Gerais, legal, não conheço ainda. E aí a gente quando fala dessas doenças, são doenças inflamatórias, todas essas que eu citei, elas são doenças que têm uma causa inflamatória. O que quer dizer isso, Roberta? Quer dizer que de acordo com o tipo de estilo de vida que eu tenho, de acordo com a alimentação que eu escolho, o tipo de exposição que eu estou no ambiente, qual que é o tipo de ar que eu respiro, qual que é o tipo de produto que eu utilizo no meu corpo, qual que é o tipo de produto que eu uso para lavar roupa, para limpar minha casa. De acordo com todas essas coisas que eu me exponho no dia a dia, você vai o quê? Ativar fatores inflamatórios na sua vida. E aí, quando a gente fala de ativação de fatores inflamatórios, a gente tá falando o quê? Da sua saúde celular. Por quê? A célula, ela é a base do seu corpo, né? Ela é o organismo aí, a organela, o serzinho que fica ali, fazendo as trocas metabólicas e bioquímicas para que você possa existir, né? A Flavinha perguntou, celulite também? Também. Celulite também é uma causa inflamatória. Celulite, foliculite, tudo que termina em it tem um fundo inflamatório, tá bom, gente? Por isso que justamente tem esse final escrito it, né? Então, todas essas causas inflamatórias, desde uma celulite até uma síndrome do ovário policístico, até uma tireoidite de Hashimoto, até uma doença que possa desencadear um câncer, né? O próprio câncer, ele tem a sua causa, o seu fator inflamatório. A diabetes tem um fator inflamatório presente, os problemas cardiológicos, né, os problemas de coração têm um fator inflamatório importante presente. Então, tudo isso faz parte, sim, da patologia, da fisiopatologia, ou seja, das causas dessas doenças. Então, essa live ela é para você que tem endometriose, para você que tem síndrome do ovário policístico, para você que sofre de menopausa,
TPM, para você que tem problemas de tireoide, para você que tem algum problema de doença autoimune e para você que tem algum problema mais grave, como um câncer ou uma doença neurodegenerativa, tá? Então, anota aí que agora eu vou começar a dar as dicas importantes para você diminuir o quadro inflamatório que tem nas suas células. Porque, igual eu tava explicando, a sua célula, ela é um organismo, uma organela, vamos dizer assim, responsável justamente por fazer todas as trocas metabólicas do seu organismo, né? Deixa eu ver se eu uso melhor aqui. Acho que melhor é assim, né? Então, ela é responsável por todas essas trocas metabólicas do seu organismo. Então, é ali que você vai ter a produção de energia, é ali que você vai ter as reações, que as suas vitaminas e seus minerais vão estar praticando no dia a dia. E aí, quando a gente fala de saúde celular, quando a gente fala de padrão inflamatório, se eu cuidar desse padrão inflamatório, eu vou estar melhorando a obesidade, eu vou estar melhorando a minha tireoide, eu vou estar melhorando as minhas artrites, as minhas artroses, as minhas articulações, eu vou estar melhorando tudo. Por isso que é importante você ter essa consciência de que quando você toma uma medida na sua saúde a nível celular, você tá conseguindo cuidar do seu corpo como um todo. É igual eu falo, eu não trato pedacinhos de pessoa, né? Eu não trato só o coração, eu não trato só o pulmão, eu não trato só o estômago, eu não trato só o emagrecimento da pessoa. Eu trato o quê? A célula dessa pessoa. E a partir do momento em que eu tô tratando a célula, você já justamente está tratando a pessoa como um todo. E hoje eu vou te dar essas dicas importantes aí pra você entender como que você pode acabar com esse padrão inflamatório. A primeira coisa que eu acho que é importante é de você reconhecer se você tem padrões inflamatórios no seu corpo. Existem várias formas de você reconhecer. Eu vou explicar para vocês aqui como que a gente pode reconhecer isso em alguns sinais no nosso organismo, né? Sinais, sintomas que você pode ter, e vou falar sobre alguns exames laboratoriais que você também pode apresentar alterações. Então, quais são os sinais que você pode apresentar que você tem um padrão inflamatório presente no seu corpo? A primeira coisa que você tem você tem uma alteração na sua forma de reagir às coisas. Como assim, Roberta, forma de reagir às coisas? Quando a gente fala forma de reagir às coisas, quando você tinha lá 15, 16 anos, você podia ficar 3 noites sem dormir, podia comer um monte de porcaria, podia fazer 300 milhões de coisas que no dia seguinte você conseguia acordar cedo, você conseguia ter disposição, você conseguia tocar a sua vida de uma forma normal. Hoje em dia, depois de algum tempo, você já não consegue mais ter a recuperação de tudo aquilo que você fizer de uma forma tão rápida como você tinha antigamente. Se isso acontece com você, se você é uma pessoa que começa a ter alterações no seu dia a dia, porque você alterou a tua rotina aí, quer dizer que você pode ter um padrão inflamatório presente aí, porque a sua capacidade de limpeza, de organização do organismo, de drenagem dessas alterações que você se expôs no organismo no dia a dia, você não tem mais como você tinha antigamente. Aí a pessoa fala, mas isso é a idade, Rô. Não é a idade. Gente, vocês podem ver uma pessoa bem cuidada, uma pessoa que cuida da longevidade, que cuida da saúde, da mente, do corpo, da alma, ela pode ter 70 anos e você vê, poxa, aquela vozinha acorda com 70 anos de manhã, super disposta às 5 horas da manhã e faz 300 mil atividades, eu não tenho o pique que ela tem, né? Então, isso envolve padrões inflamatórios. Uma outra coisa que envolve muito padrão inflamatório, além desse cansaço, quando a gente fala de padrões inflamatórios, além dessa fadiga crônica que você tem alterações do seu sono. O seu sono, ele não parece que ele não tem mais a qualidade que ele tinha. Você pode dormir várias horas na noite que você continua sem ter um padrão de sono de qualidade, um padrão de sono regenerativo. Isso também está envolvido com inflamação. Uma outra coisa super importante que está envolvida com inflamação é o quê? Aquele inchaço abdominal, aquela barriga grande, parece que você come qualquer coisa, parece que tá grávida, ou às vezes você nem come e você vê que sua barriga fica inchada, você fala, nossa, de manhã parece que eu acordo de um jeito e à noite eu já tô 5 quilos mais gordo, né? Não é que você tá mais gordo, você tá inchado, né? Aquela barriga distendida. Por que isso acontece? Por causa do padrão inflamatório do teu intestino. Então, a gente tem alterações intestinais relacionadas a inflamações também. Então, todos esses sintomas que eu citei aqui agora são alguns poucos sintomas que os quadros de inflamação vão te causar aí no teu dia a dia. Se você é uma pessoa que sofre de pressão alta e você toma vários medicamentos e qualquer coisinha que você faz, a sua pressão continua subindo. Muda, né? Sai daquele normal que o remédio
ele tá favorecendo que você mantenha normal. Por que isso acontece? Porque você tem um padrão inflamatório envolvido. A maioria das pessoas, quando a gente fala de padrão inflamatório, elas estão fora do peso ideal, elas apresentam aquela gordura corporal branca, aquela gordura visceral, né, que a gente chama. Porque às vezes a gente olha a pessoa por fora, parece ser super magra, mas aí você faz uma bioimpedância, você faz uma avaliação de massa magra e massa gorda, o quanto que ela tem de gordura no corpo, você vê que é muito maior a quantidade de gordura do que a quantidade de músculo que ela tem no corpo. E isso é um padrão do inflamatório. Então, se você é uma pessoa que você tem mais massa gorda do que massa magra, você é uma pessoa que sofre de síndrome inflamatória e sofre desses sintomas que eu falei pra você. E essas medidas vão ser importantes pra você melhorar. Quando você faz uma ressonância, aquele exame de imagem, e aí você vê lá a imagem do seu corpo, você vê uma talagada assim de gordura, aquilo ali não aparece por fora, mas dentro os seus órgãos estão envolvidos por gordura. E aí essa gordura visceral, essa é a gordura que mata. Esses são padrões inflamatórios que você apresenta. Então tudo isso são padrões de inflamação que levam a essas doenças que vocês me pediram para falar. E aí, o que a gente precisa ficar esperto? Como é que a gente começa a diminuir esse padrão inflamatório no nosso corpo? A gente precisa fazer com que o nosso corpo ele passe por uma fase de detoxificação, de faxina do nosso corpo. A gente tem mecanismos de limpeza no nosso corpo que seriam o quê? O suor, as fezes, a urina, o sistema linfático para drenar toxinas do nosso corpo, porcarias do nosso corpo em geral, só que a gente já sabe que a gente não é capaz de drenar coisas que são do meio externo que a gente não conhece. A gente já falou sobre isso em outras lives, no processo de detoxificação. Então, medidas para limpeza do seu organismo, para detoxificação, são super importantes para melhorar a condição de inflamação do seu organismo. O que eu posso fazer de medida prática no meu dia a dia? Você pode consumir alimentos que ajudem você nessa eliminação. Quais são esses alimentos que ajudam nessa detoxificação do seu organismo? A gente tem muito coentro, eu uso muito. Falo muito do coentro pra vocês. Eu sei que o sabor não é o melhor da vida, mas ele é, assim, extremamente eficaz nessa parte de detoxificação. Então, utilização do coentro na alimentação com frequência, a utilização da clorela. Clorela é um suplemento super legal, uma superfood excelente que você pode utilizar para detoxificação do seu corpo, tanto de metal tóxico quanto de substâncias relacionadas a essa parte de xenoestrógenos, que são o quê? Aquelas substâncias que enganam o nosso organismo e são como se fossem hormônios, né? Elas ocupam, não são como se fossem, mas elas ocupam o espaço do hormônio na nossa célula. Então você pode colocar clorela na sua alimentação, utilizar o coentro no teu dia a dia. Os alimentos de cor verde escura são excelentes para fazer esses processos de detoxificação, esses sucos, né, ditos detox. Não adianta nada fazer suco detox sem um tipo de folha, um tipo de verdura, tá bom, gente? Detox só de fruta, misturinhas de fruta, esse tipo de coisa não funciona, tá? Quando a gente fala de detox, sempre tem que ter um vegetal junto. Então, eu vou fazer um suco detox de abacaxi, gengibre e laranja. Não é detox, tá? Bota uma couve aí, bota uma alface, bota uma rúcula, bota uma folha. Mas vai ficar rúcula, Roberto? Gente, fica uma delícia. É só você dosar a quantidade do que você tá colocando ali. Então, para detoxificar, sempre tem que ter uma folha nesses sucos. Então, essa é a primeira dica para você começar a desinflamar o seu corpo. A segunda dica que eu quero dar para vocês, então, dicas práticas para vocês começarem a colocar em prática hoje, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Aproveita enquanto vocês estão aqui, gente. Bem-vindos quem chegou depois, Emanuele, Johnny, Luciana, Silviane, manda essa live aí pra quem precisa assistir, pra quem tem padrão inflamatório, aperta aí nesse aviãozinho que tem aí na tela e compartilha, tá, gente? Compartilha, porque lembrando que o Café com Arro só fica disponível durante 24 horas, né? Quem entra aqui agora com a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas. E quem não entrou, vocês podem compartilhar nesse aviãozinho aí pra elas assistirem até o final do dia, porque depois a live sai do ar e só na próxima segunda. A Flavinha perguntou, verdade que misturar duas frutas causa fermentação? Não, Flávia, nada a ver. Tudo depende da estratégia a ser utilizada, tá bom? Então vamos pra segunda dica que eu vou deixar aqui pra vocês a respeito de como você pode se livrar desses padrões inflamatórios que envolvem
a questão que vocês me perguntaram de síndrome do ovário policístico, tireoidite de Hashimoto, doenças da tireoide, artrites, artroses, doenças reumáticas, doenças autoimunes da vida e padrões alterados também, quem me perguntou aí de menopausa também. Então todos esses são padrões inflamatórios que a gente precisa equilibrar no corpo. Então a nossa segunda dica que eu tenho para passar para vocês a respeito de padrões inflamatórios é: tire alimentos industrializados da sua vida. Olha que coisa simples. Você quer parar de ficar inflamado, você quer parar de ficar inchado, você quer parar de ficar com aquela barriga gigante, né? Sem motivo. Você fala, nossa, acordei com a barriga negativa, chegou no final do dia, parecia que eu tava um sapo boi, né? Para de comer alimento industrializado. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Grazi. Sejam bem-vindas. Trícia, bom dia, Márcia. Então, você para de comer esse tipo de alimento, que aí você vai conseguir parar de se entupir de coisas inflamatórias, tá? As gorduras saturadas, os carboidratos, pizza, lanche, macarrão, bolo, fast food, tudo isso, gente, é padrão inflamatório. Isso tudo você tá inflamando a sua célula. Então, se você não tirar essas coisas da sua alimentação, não adianta você ir no melhor médico da vida, que você não vai resolver o teu problema. A Marilene falou que já tirou, olha que ótimo. Letícia, bem-vinda. Ela falou, ó, a barriga diminuiu bastante, tá vendo? São medidas simples, entendeu? Que vocês precisam começar a adotar para você poder sair desse padrão inflamatório. Então essa é a segunda dica que eu quero dar para você. Tira os alimentos inflamatórios da tua vida, porque esses alimentos industrializados, eles estão cheios de porcaria que vão fazer com que você fique mais inflamada ainda. E aí você não vai conseguir curar a doença que você tá querendo curar ou melhorar a condição de saúde para você poder andar de Ferrari e parar de andar de Fusquinha, né? Então isso é muito, muito, muito importante. A gente tá dando agora 6h20, tem 20 minutinhos que a gente tá aqui na live. Eu vou ver quem que me pediu solicitação de participação aqui pra gente poder chamar. A Paula, vamos ver se a Paula vai me atender aqui, ó. Paula Monte Santo.